Então, meus irmãos, vamos lá. Vamos criar o hábito. Vamos criar o hábito de todo dia ler a Bíblia. Porque não tem nada melhor do que a gente ler a Bíblia. Tudo que você procurar, tudo que você precisar, tudo que você necessitar, está nas Escrituras Sagradas. E quando a gente cria esse hábito, a gente não para mais. É tão bom ler a Bíblia, que você não consegue parar mais. Mesmo que você tente, você não consegue. Eu mesmo vou ser sincero, não tem muito tempo que eu leio ela. Não tem muito tempo, mas a partir do momento que eu comecei a ler, nunca mais parei. E é muito bom mesmo. Hoje eu estava aqui escolhendo algo para falar, né? E me veio na cabeça, Deus colocou nos meus pensamentos sobre o pecado. Como o pecado desagrada a Deus. E como o pecado fortalece o inimigo. Não quer dizer que a gente vai deixar de pecar, porque não tem como. O único que não pecou só foi Cristo. Mas que a misericórdia dele é muito grande, que a gente não venha fazer tanta maldade, não venha ter o nosso coração repleto de coisas ruins, coisas desagradáveis ao Senhor. Quando a gente cometer algo de errado, que imediatamente a gente se proste, se ajoelhe e fale: Senhor, me perdoa, dai-me força, dai-me conhecimento, dai-me sabedoria para mim não vir mais desagradar tanto ao Senhor. E na Bíblia, se você for pesquisar sobre pecado, desculpa, tive que dar uma pausa porque chegou um cliente. Então, se a gente for pesquisar na Bíblia sobre pecado, vai encontrar muito. E cada um mais pesado do que o outro. Aí eu escolhi aqui alguns livros, alguns capítulos e vim passar aqui para você. A misericórdia de Deus, ela é infinita. Realmente a misericórdia de Deus é infinita. Mas a punição é severa. Não pense você que está cometendo pecado, que isso vai passar em branco. Não vai. Porque nada fica em branco. Mais cedo ou mais tarde vai chegar a punição. E ela é severa. Muito severa. Então, vou ler para vocês aqui o primeiro capítulo que está no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nos salvou. Olha aí o salário do pecado, o que é que diz? O salário do pecado é a morte. Mas tem muitos que não estão nem aí, que está pecando dia e noite, fazendo coisa desagradável ao Senhor, andando em lugar que você sabe que o Senhor não habita. Tem lugar, não só eu quanto você, sabe que o Senhor não está ali dentro. Não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, mas tem lugar que eu não posso entrar. Não quer dizer que aquelas pessoas que estão lá dentro é inferior a mim. Não, é porque o Espírito Santo, quando você tem o Espírito Santo dentro de você e você entrega seu caminho e sua vida a Ele, Ele te proíbe. Então, que a gente venha se afastar
dessas coisas que é desagradável aos olhos do Senhor. É como diz aqui, ó, e a salvação é a vida eterna. Muitos pensam que tudo está aqui. Não, aqui é só uma passagem. Aqui é só uma passagem. No dia que a gente sair daqui, lá sim vai ser a vida eterna. E feliz daquele que o Senhor pegar para ele. E infeliz daquele que não se arrepender dos seus pecados e ainda continuar pecando. Porque vai chegar uma hora que vai ser tarde. Vai ser tarde demais. Porque quando a gente vira as costas para Deus, Ele não pode fazer nada. A gente tem que se arrepender o mais rápido possível. Procurar Cristo o mais rápido possível. Isso sim é bom. E é gratuito. É gratuito você servir a Deus. As coisas que o mundo vem oferecendo é coisas boas, é coisas agradáveis à carne, não ao espírito, é agradável à carne. O desejo da carne é muito grande. Só que a gente tem de ser forte, a gente tem de segurar a carne. Tem de segurar a carne. Porque Deus, quanto mais a gente faz as coisas do agrado dele, mais satisfeito com a gente ele fica. Quanto mais a gente ora e busca ele, mais perto da gente ele está. Não é Deus que se afasta da gente, é a gente que se afasta de Deus. E como é que a gente se afasta de Deus? Fazendo as coisas que não é do agrado dele. Eu, você, qualquer um sabe o que as coisas que é desagradável ao Senhor. É a gente procurar não fazer aquilo. Vou ler mais outra aqui. Está no livro de Salmo. Salmo 121, 11. Diz assim: por amor o teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, e pois é grande. É como está dizendo aqui, ó. Por amor, Senhor, perdoa a minha iniquidade. Iniquidade é o quê? Pecado. Mas será que a gente pode toda vez estar pecando, fazendo aquilo que é desagradável? Aí no outro dia a gente vai lá, Senhor, me perdoa. Quando é no outro dia a gente vai lá e peca de novo. Nossa, você vai pôr a mão no fogo todo dia? É um exemplo que eu estou dando. Você sabe que isso que você está fazendo é errado. Eu sei que isso que eu estou fazendo é errado. E por que você vai fazer todo dia? Só porque o Senhor é misericordioso? Sim, Ele é misericordioso sim, mas também a punição dele é dura. Se você colocou a mão no fogo e queimou, você não vai colocar duas vezes, porque você sabe que aquilo ali vai te queimar. Então, e aquilo ali vai te afastar dos caminhos de Deus. Vou ler outra aqui. Está no livro de João, capítulo 8, versículo 34, diz assim: e respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete o pecado é servo do pecado. Bem claro aí. No livro de João, capítulo 8, versículo 34. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Como eu acabei de dizer aqui, se você comete aquele pecado e você acha aquele pecado agradável e você vai cometendo mais ainda, você é servo dele. Você fica servo daquilo. É como tem nas escrituras. Você não pode agradar dois senhores. Você tem de agradar a um Senhor só. O que é que você tem de agradar? A Deus. É fazendo as coisas que vêm a ser do agrado dele. Isso é bom. Isso é bom, fazer as coisas que venham a ser do agrado do Senhor e deixar de fazer as coisas que seja desagradável a Ele. Vou ler outra aqui no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz assim: e aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aí. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz. Eu sei o que é fazer o bem, você sabe o que é fazer o bem, e por que não faz? Comete pecado. A gente peca todos os dias e todas as horas.
Mas vamos tentar não cometer tanto. Porque a vida da gente é um livro. Um livro em página em branco. Só que todo dia a gente escreve uma página. Vai chegar um tempo que aquele livro ele vai acabar as páginas. É a hora da gente ir embora daqui. A hora que Deus vir e levar a gente. Aí a gente vai levar o livro. Quando a gente vir abrir o livro e começar a ler, cadê as coisas boas e agradáveis, Senhor, que você fez? Que eu fiz? Não tem. Aí o que é que Deus vai fazer? Como é que Ele vai poder interceder? Se tinha tantas coisas boas para você fazer, mas por o desejo da carne, você deixou de fazer aquilo. Aquilo que era agradável e puro aos olhos do Senhor. Mas pelo desejo da carne, você deixou de fazer e fazia as coisas que vinham a ser de agrado ao inimigo. Aí fica difícil ele interceder por cada um de nós, né? Que a gente vinha se arrepender o mais rápido possível. Porque cada um dia que a gente passa aqui é um dia a menos. É um dia a menos. Que esse dia que a gente passa aqui seja repleto de bênção, de glória, que seja coisas boas. Vamos fazer mais o bem, sem olhar a quem. Porque no dia que a gente se reunir todos e começar a fazer as coisas boas e agradáveis a Deus, posso ter certeza disso. Que coisas boas irão acontecer na nossa vida. Não vamos ser tão egocêntrico, de pensar só em mim. Vamos pensar em nosso próximo também. Porque não adianta você só pensar em você. Não adianta você estar com a sua barriguinha cheia, seu tetozinho. E nosso próximo. Se a gente não faz o bem ao nosso próximo, a gente está cometendo pecado também. Esses dízimos, essas ofertas que são dadas em igreja grande, porque a gente não cria o hábito de se juntar e criar cesta básica e doar às pessoas que estão necessitadas, em vez de estar enriquecendo pastores aí dessas igrejas assim. Não estou dizendo todos, não estou generalizando todas, mas muitos aí só tão bom de vida, só eles que melhoram de vida. Eu ainda vou fazer um vídeo aqui sobre dízimo. Eu tenho vários versículos. E esse vídeo ele vai ser muito longo. E é desagradável, Senhor, isso. Você está enriquecendo esses caras. Quanto mais ricos eles são, mais eles querem. Vamos criar o hábito. Você quer dar alguma coisa? Eu tenho um X para dar. Em vez de dar à igreja, em vez de dar nesses templos aí. Senhor, me ilumina. O que é que eu tenho de fazer com isso? Faz uma feirinha aí. Faz uma feirinha, compra um sal, um feijão, um arroz e algumas coisas. E põe na sua oração. E diz assim, Senhor, me ilumine uma pessoa que esteja precisando. Para você ver se no mesmo dia ele não mostra uma pessoa que está necessitada. E pode ter certeza que vai ser mais útil ao Senhor. Vai ser muito mais útil ao Senhor. Pode ter certeza disso. Eu mesmo faço isso. Porque não adianta eu estar mostrando, gravando o vídeo aqui, eu estou fazendo isso e isso. Porque o que é que Deus diz? Quando você der com a mão direita, que a sua mão esquerda não veja. Então não precisa eu estar dizendo o que eu faço, nem o que eu deixo de fazer. Porque você está se engrandecendo, você quer ser bem visto pelos homens. E eu não quero ser bem visto pelos homens. Eu quero fazer as minhas obras que sejam agradáveis a Deus. Não quero ser reconhecido por ninguém aqui na terra, porque ninguém aqui na terra vai me dar nada. E tem pessoas que só fazem o bem esperando ser elogiado por alguém, reconhecido pela mídia. Isso para Deus, isso é nada. Quando você faz algo com interesse em ganhar alguma coisa pelo homem, ou ser reconhecido, acabou. É como Deus diz. O seu galardão você já pegou naquela hora. Então vamos criar o hábito. Eu estou com um valor X, então vou lá no mercado, vou fazer uma compra. Senhor, me guia. O que é que eu tenho que fazer? Me mostra uma pessoa. Pode ter certeza que no mesmo dia, na mesma hora, ele já mostra.
Entrega aquela pessoa ali que está necessitada e vai ser muito mais bem-vindo para o Senhor, amém? Vou ler outro aqui. Está no livro de João ainda. 1 João capítulo 3, versículo 4. 1 João capítulo 3, versículo 4 diz assim: qualquer que pratica o pecado também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. O pecado é desagradável para Deus. Vamos tentar fazer coisas que seja agradável ao Senhor. Vamos se afastar. É como tem na palavra de Deus: livrai das ordens dos escarnecedores. Se você sabe que aquilo é pecado, não insista com aquilo. Você sabe que aquilo vai te colocar mais distante do Senhor. A iniquidade, isso é horrível. Isso é pecado. Vamos se afastar dela. E não é difícil se afastar do pecado. É só aproximar de Deus, porque a partir do momento que a gente se aproxima de Deus, a gente vai se afastando do pecado. Deus vai nos guiando. E não tem nada melhor do que Deus guiar o seu caminho e guiar o meu. Eu vou ler outro aqui, que está ainda em 1 João capítulo 3, versículo 8, diz assim: quem pratica o pecado é o diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Foi por isso que Deus se manifestou, para desfazer. E ele conseguiu desfazer. E ele consegue. É só você crer no Senhor, entregar seus caminhos na mão dele. E ele vai conseguir desfazer, porque Deus é poderoso, mais do que Deus ninguém. Deus é maravilhoso. Vamos se afastar das coisas que é desagradável aos olhos do Senhor, e vamos nos aproximar das coisas que é agradável ao Senhor. E assim o mais ele fará por você. Amém? Fica na paz.